Boa noite a todos. Até pela dinâmica, né, eu perguntei ao Renato como é que se daria o processo aqui. Infelizmente, vazio, né, mas, de alguma forma, as pessoas estão acompanhando, tanto que eu recebia aí 47 emendas para o Estatuto. Obviamente, vou encaminhar por e-mail, né, de diversas partes do Estatuto, mas deixar claro que é importante, muito importante, o que está acontecendo. E aí não tem como não comparar com o processo da SAF. É importante o sócio participar, é importante o sócio se sentir partícipes dos processos do clube. Quando o sócio não participa, obviamente que dá aso a milhares de interpretações diferentes. Hoje nós estamos aqui discutindo alguns pontos, você esclarecendo aqui diretamente, mas outros pontos não são esclarecidos. Serão esclarecidos dentro de um processo como esse. Obviamente que o estatuto para um clube é importantíssimo, mas nós tivemos um exemplo de algo que mexeu na estrutura de um clube centenário que o sócio não teve a oportunidade de conhecer. Passou? Passou. Mas a gente sabe que quando as coisas acontecem de forma que fiquem claras todas as situações, é muito mais fácil você sustentar e trabalhar a divergência, o contraditório, e encaminhar e caminhar o processo, naturalmente. Então, eu queria parabenizar, embora, como o Léo falou, esse processo aqui poderia ter sido no início, mas eu também concordo que, como tem coisas que vieram do outro estatuto, então há uma ideia geral daquilo que pode ser feito, e eu acho que tem uma tendência a ser exitosa essa situação, essa prática. Algo que eu acho que, como eu falei, eu tinha uma opção de coisa que, obviamente, eu não vou falar aqui, vou passar por e-mail, mas uma coisa que eu acho muito importante, e que eu acho que foi a tônica do que todos falaram aqui, que o estatuto de uma empresa, de uma associação, obviamente que ele vem para normatizar a vida quase que administrativa dela, né? Só que nos últimos anos, e o Vasco também é pródigo, né, no seu engajamento por parte da sua torcida e dos seus sócios, o estatuto também virou uma peça midiática, querendo ou não. As pessoas buscam saber, querem saber seus direitos, as eleições que toda hora vão para a justiça fazem com que o nosso estatuto seja conhecido quase de cabo a rabo pelo nosso torcedor e pelo nosso sócio. Então, o estatuto ele precisa também servir, nesse momento, como uma peça de comunicação. O que eu vejo nesse estatuto, que a peça de comunicação, ela tem uma falha. Ela, para o sócio, para um novo associado, para esse momento que a gente está tentando identificar que a gente precisa de novos sócios, porque a receita caiu, e aí, por acerto ou equívoco de direção, as pessoas hoje são incentivadas a se tornar sócios torcedores e não sócios estatutários, por mais que se possa falar, né, o presidente, acho que falou com o Wellington Campos essa semana, precisamos dos sócios estatutários, mas a prática não é essa. A prática hoje é uma dificuldade de você se tornar sócio estatutário no site, mas sócio torcedor você consegue até piscando o olho. Então, quando a prática, nesse momento, que a gente precisa, a associação precisa do sócio estatutário, o estatuto não pode ser espartano. O estatuto não pode ser espartano para o novo sócio. O novo sócio não pode comparar o estatuto. Tudo bem, velho, arcaico, com problemas, mas onde ele enxergava alguns benefícios, esses benefícios, entre aspas, para ele, foram perdidos. Questão da mensalidade, questão do aumento do tempo de remissão, essa questão de travar o título de remido para o outro, eu acho que aí podia fazer essa troca, esse tempo estendido demais de remissão. Então, eu acho que precisa ter um olhar, Renato, menos espartano para o sócio novo. Óbvio que o clube precisa, mas eu preciso entender que o sócio ele precisa se identificar com o estatuto e olhar que aquele estatuto trata ele com receptividade. O olhar de quem é da comunicação precisa chegar para quem
fez organizou, as comissões que organizaram o estatuto, dizer, o estatuto precisa ser atrativo ao novo sócio. O novo sócio não pode olhar e comparar um estatuto com outro e dizer, eu só perdi nessa brincadeira. Aumentou a mensalidade, criou-se um indexador para a mensalidade. Quer dizer, se o salário mínimo aumentar muito, como a gente espera que aumente, ele vai pagar mais, independente se ele estiver dentro do seu rendimento, foi indexado pelo salário mínimo ou não. Então, eu acho que é muito mais uma observação que eu acho que isso vai ser discutido, obviamente, menos imposição, muitas medidas punitivas, a forma, a gente entende qual é o processo, mas é importante que se dê ao novo sócio, e é o que a gente precisa hoje, novos sócios, para poder sustentar a associação, porque pelo que a gente vê aí, o negócio vai ficar difícil. Então, que se mostre ao novo sócio que ele é bem-vindo e que ele tem coisas dentro do novo estatuto que possam ter esse incentivo em ele se associar. E não ele achar o seguinte, tudo bem, eu perdi tudo nesse novo estatuto. Será que vale a pena me associar como sócio proprietário ou continuar como sócio torcedor ou só adentrar ao programa de sócio torcedor? Isso é uma responsabilidade nossa. Tratar o sócio proprietário, aumentar esse número é uma responsabilidade nossa. Salvar a associação é uma responsabilidade nossa. A gente não pode transferir esse problema para os outros. Porque o que me parece hoje, olhando por fora, é que nós quase que transferimos para os outros. Estruturar a associação, nós estamos transferindo para os outros. E a gente sabe que não pode ser. Porque a hora que os outros forem embora, trocarem, quem fica somos nós. Então é muito mais um toque. Vou te mandar essas cacetadas de emendas, mas acho que é importante que o caminho seja identificado. Menos punições, menos imposições, e um olhar mais social, associativo para o novo sócio e, obviamente, para o sócio que ainda é guerreiro e continua aqui, em pese de tudo isso que está acontecendo. Maravilha, Henrique. Obrigado. Achei a fala ótima. Lorena, escreve o Felipe também, por favor, para mim, depois do João Araújo. Acho que essa fala do Henrique e a fala também do Tibo, eu acho que foi do sócio geral, né? Acho que sim, acho que ela tem que gerar reflexões mesmo do Luciano, né? Boa, do Luciano. Que é aquilo que a gente falou, né? Esse assunto ele começou a ser pensado numa época pré-SAF, né? Então, talvez alguns conceitos, Henrique, tenham que ser de fato revistos. Eu acho que a questão das penas eu reitero que discordo. Já expliquei o racional da questão da indexação do salário mínimo, mas talvez eu acho que a retomada do sócio geral sempre foi uma categoria mais barata, e considerando que agora não tem mais sócio torcedor dentro do estatuto, volte a fazer sentido.